Olá, tudo bem com você? Sinceramente, eu espero que sim. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcos Araújo e ministro aulas de língua portuguesa. O propósito desse canal, como eu já falei no outro vídeo, é ensinar a língua portuguesa utilizando como base os textos bíblicos ou, no mínimo, ideias que fazem parte do texto das Escrituras Sagradas. Também eu comecei a falar sobre gêneros textuais. Você sabe o que são gêneros textuais? Não tem problema. Se não sabe, você vai saber a partir de agora através de textos das Escrituras, conforme eu já lhe disse. Antes, porém, é importante lembrar que os textos são organizados em tipos, por exemplo, dissertativo e narrativo, e gêneros. Os gêneros contemplam os textos que fazem parte de determinado tipo, como, por exemplo, do tipo narrativo, nós temos os gêneros fábula, lenda, crônica, conto e outros. E em se tratando da Bíblia, não é diferente. Os textos são organizados também em gêneros. Mas, mais importante do que saber isso, é importante conhecer a linguagem que cada um deles usa, porque sempre haverá uma linguagem predominante. Quais são essas linguagens? Você verá no próximo slide. Vamos lá? Veja alguns exemplos de gêneros textuais na Bíblia Sagrada. Nós temos o poético, o epistolar, o apocalíptico, a parábola, o injuntivo ou instrucional. Nós temos também o narrativo histórico, o narrativo didático, o sermão e o legislativo. Podem existir outras classificações também. E como eu havia dito, os gêneros trazem uma linguagem predominante. Então eu não posso ler o texto poético da mesma maneira que eu leio o texto legislativo. O texto legislativo é objetivo e utiliza uma linguagem que permite apenas uma interpretação. Já o texto poético, ele permite que nós façamos uma interpretação mais ampla e baseada no contexto em que estamos envolvidos, nós podemos entendê-lo de uma ou de outra maneira, diferentemente do legislativo. Quais são essas duas linguagens? Você verá a partir do próximo slide juntamente comigo. Vamos lá? A primeira linguagem nós chamamos de linguagem denotativa e esse D de denotativa vai nos levar ao D de dicionário. Então preste bastante atenção nisso. Denotativa vai lembrar dicionário. E a outra linguagem é a conotativa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, mas mesmo que não tenha ouvido falar nem sobre denotativa, nem sobre conotativa, você certamente já faz uso de uma forma bastante completa e correta das duas linguagens em seu dia a dia. Então aqui, ó, o C de conotativa vai nos levar ao C de criação, criatividade e criar. Ou seja, isso aqui nos leva ao dicionário e aqui nos leva à criação, à criatividade. Guarde bem isso. O próximo passo ficará ainda mais claro para você. Vem comigo. O que é a linguagem denotativa ou o sentido denotativo? Como eu disse, mesmo que você não saiba, nunca tenha ouvido falar, ou não se lembre talvez, você faz uso e o faz muito bem. Na linguagem popular, nós chamamos de ao pé da letra, ou poderia ser também chamado de interpretou de forma literal. O que é então linguagem denotativa ou sentido conotativo? É a utilização da palavra ou das palavras que formam um texto em seu sentido próprio, comum, usual, o sentido corriqueiro de uma palavra. Por isso que ele também é chamado de sentido literal, conforme você está vendo aqui. Acompanhe essa imagem que aparecerá no seu vídeo.
Você está vendo aqui uma cruz. E se eu disser assim, Jesus foi crucificado em uma cruz, você evidentemente vai pensar nesse objeto aqui, normalmente feito de madeira, e que era utilizado para colocar as pessoas que eram condenadas à morte no Império Romano e em especial na época de Cristo. Então, cruz apresenta um sentido denotativo porque significa exatamente isso que você está vendo. Porém, se eu dissesse assim, aquela pessoa é uma cruz que eu tenho que carregar na minha vida. Cruz, nesse sentido, não é esse objeto que você está vendo aqui, mas refere-se a alguém que você precisa suportar em seu dia a dia. Então veja que não é algo que você o faz com prazer, mas que você o faz porque você precisa fazer aquilo. A próxima linguagem vai deixar isso ainda muito mais claro. Então, acompanhe, vamos lá. A linguagem conotativa ou o sentido conotativo você vai encontrar de uma forma muito constante no texto bíblico. Do Gênesis até o Apocalipse você encontrará essa linguagem. Mas haverá textos que trabalharão ainda mais com essa linguagem porque são chamados de textos poéticos. Por exemplo, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, Cantares de Salomão. E além disso, as parábolas ditas por Jesus também apresentam uma linguagem conotativa. Por quê? Porque quando nós falamos em linguagem conotativa, nós pensamos no uso da palavra ou no uso das palavras que formam um texto com um sentido figurado, poético, simbólico ou artístico da palavra. De modo geral, nós dizemos que é o sentido metafórico. Certamente você já ouviu uma dessas palavras: figurado, metafórico, conotativo, simbólico, poético, porque isso está presente no nosso dia a dia e também nas Escrituras Sagradas. Mas um lembrete importante a fazer. Isso que você está vendo aqui não serve apenas para a interpretação e compreensão do texto bíblico. Ao contrário, esse conhecimento você poderá utilizá-lo no seu dia a dia, nos demais textos que fazem parte da nossa vida em sociedade. E são muitos desses textos que trabalham ou com a linguagem conotativa ou com a linguagem denotativa. Quero que você observe agora a imagem que aparecerá. Enquanto no outro vídeo, ou no outro slide, você viu a cruz feita de madeira, inclusive com os pregos ou os cravos que nela havia, agora você também tem uma cruz. Porém, diferentemente daquele trabalho, esse é um trabalho artístico. Veja que a pessoa criou uma cruz a partir do uso de duas palavras da língua inglesa, love, amor, e God. Então, fez um trabalho artístico, ou seja, está utilizando o sentido conotativo, a linguagem conotativa ou figurada, nos levando a entender que a cruz foi resultado do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para com a humanidade. E essa cruz ligou o homem a Deus e liga o homem ao próprio homem. Então, é a demonstração clara de que quando Deus envia Jesus para morrer na cruz do Calvário, ele estava dizendo que era a expressão máxima do seu amor por nós. Observe como é interessante. Então, a linguagem conotativa ou denotativa pode estar presente em textos verbais, que nós falamos, aqueles que utilizam palavras escritas ou faladas, mas também em textos chamados de não verbais, que são os textos imagéticos, os textos que trazem imagem. Nesse caso aqui, nós temos dupla linguagem, porque se criou uma imagem e, além de utilizar uma imagem em forma de cruz, nós temos as palavras. Então, é um texto que apresenta um sentido metafórico, uma linguagem figurada, conotativa. Está entendendo bem? Então, vamos ao próximo passo, observar um exemplo muito claro desse acontecimento. Olha o texto que surgiu aqui no seu vídeo. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade
para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. A palavra portas aqui vai nos remeter à ideia de algo que faz parte da construção civil, um objeto muito utilizado nas nossas casas, e quando ele disse isso aqui, portas da cidade, estava se referindo às portas da cidade de Jerusalém. Essa porta que você está vendo agora é nova e está lá na cidade de Jerusalém também. Então veja que portas aqui apresentam um sentido denotativo. Denotativo por quê? Porque exatamente esse objeto que você está vendo é que recebe o nome de porta. Mas, em outras ocasiões, a Bíblia utiliza essa palavra de uma forma figurada. Aliás, o próprio Cristo utilizou e com excelência essa linguagem. Então veja no próximo slide a fala de Jesus Cristo que ilustra muito bem o outro sentido que a palavra porta pode apresentar. O mestre disse o seguinte: eu sou a porta. E, evidentemente, se eu perguntasse para você, Jesus é literalmente uma porta? Você diria, Marcos, é lógico que não. E você está corretíssimo. Então, quando Jesus fala eu sou a porta, mesmo que inconscientemente, nós já fazemos uma associação entre para que serve a porta que nós utilizamos na nossa casa e o que Jesus quis dizer ao dizer que é uma porta. Então veja só, Jesus está usando aqui o que nós chamamos de sentido conotativo, que é o sentido figurado, metafórico. Ele é apenas simbólico ou artístico. Mas uma porta serve para quê? No sentido denotativo. Para dar passagem ao lugar aonde queremos ir, para nos levar à pessoa que nós queremos encontrar. Também serve para dar proteção e segurança, porque quando nós a fechamos, nós nos sentimos protegidos e seguros, e impede a entrada de coisas que nós consideramos nocivas a nós e que nós não queremos ter contato, como por exemplo o inseto, a poeira que pode ser trazida pelo vento, a indiscrição das pessoas também pode ser evitada. Então veja que porta nos vai nos lembrar sempre algo que nos traz segurança, proteção, privacidade. E quando Jesus então fala que ele é a porta, nós podemos pensar da seguinte maneira: ele está querendo dizer que ele nos dá acesso à pessoa desejada por nós, que é Deus, que ele dá acesso ao lugar desejado por todo cristão, que é o céu, que ele nos dá a proteção, a segurança da qual nós temos necessidade e também impede a entrada em nossa vida de coisas indesejáveis ou indesejadas, o mal, por exemplo. Então, quando nós olhamos essa imagem aqui, nós podemos ver uma ilustração disso, dessa proteção, dessa segurança que o mestre quer trazer. Então, veja que ele está segurando essa ovelhinha ou esse cordeiro, indicando a proteção, a segurança. Observe que esse animalzinho está com uma expressão de tranquilidade, porque se sente bem protegido, bem guardado, bem seguro nos braços do Senhor. Por acaso não é assim que nós nos sentimos nos braços de Jesus? Certamente, por isso ele é a porta que dá acesso a Deus. E veja que ele está falando a porta e não uma porta, que já é um outro assunto que depois nós veremos no outro vídeo. Mas ele está dizendo que ele é a porta, trazendo essa ideia de ser a única porta. A seguir você terá um outro exemplo muito claro também a respeito do uso dessas duas linguagens. Então me acompanhe, vamos até lá. Observe esse texto também proferido por Jesus. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão mesmo? Se eu perguntasse a você, você diria, Marcos, você está abusando da minha inteligência, porque ele não é pão. Ele não é isso que está vendo agora no vídeo. Ele não é um alimento feito de farinha de trigo, água e sal. É lógico que todo mundo sabe disso. Muito bem, mas é importante que nós tenhamos essa clareza
para que a nossa compreensão do texto bíblico e também de outros textos se torne mais profunda e atinja as expectativas de cada um de nós. Então, veja, quando nós utilizamos o pão dessa maneira, como esse alimento feito de farinha de trigo, água e sal, como já foi dito, nós estamos usando o sentido denotativo da palavra. E o pão traz o que para nós? O pão que é usado praticamente em todas as culturas, em todos os povos do mundo, ou em todos, talvez, sempre vai lembrar algo que gera em nós a saciedade, que nos nutre com os nutrientes necessários para nos dar força para enfrentar as atividades cotidianas. Por isso, nós podemos utilizar o pão nas mais variadas situações e nós nos sentiremos bem. Eu acredito que poucas pessoas não gostam de pão. Eu gosto. E você? Eu creio que sim. Mas quando Jesus fala eu sou o pão da vida, nós também fazemos essa associação. Se o pão gera saciedade, traz os nutrientes necessários para nós, nós vamos entender que quando Jesus Cristo fala que ele é o pão, que representa o alimento, a alimentação em geral, ele está querendo dizer o quê? Que ele, no sentido espiritual, é o alimento que supre as nossas necessidades, que traz os nutrientes que a nossa alma precisa e que sacia a nossa fome, de tal maneira que nós não nos sentiremos necessitados de procurar a saciedade em quaisquer outras coisas que sejam ilícitas ou que sejam pecaminosas, que sejam abominadas ou abomináveis aos olhos do Senhor. Então, o Mestre Jesus utilizou a palavra pão aqui nesse contexto com o sentido conotativo. E, por fim, veja comigo este outro exemplo. O texto bíblico de Apocalipse 5:5 diz: não chore. E quem está falando isso é um ancião que, na visão de João, vem conversar com ele. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu a partir do livro, para abrir o livro, aliás, e os seus 7 selos. Olha que interessante. Esse ancião fala para João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos, que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os 7 selos. Mas qual é o leão da tribo de Judá? Será que é este? Ora, um animal venceu para abrir o livro e os 7 selos? Não faz sentido. Então, quando eu olho para essa imagem que está aqui no vídeo, eu a entendo no sentido denotativo, porque leão é exatamente esse animal que você está vendo. E quando nós falamos em leão, automaticamente nós pensamos no animal que é forte, que impõe respeito, que tem um espírito de liderança, digamos assim. Ele é um líder nato, temido, respeitado no lugar onde ele está. Inclusive animais maiores do que ele o respeitam. Por quê? Porque o temem. Então, quando nós falamos aqui leão da tribo de Judá, no sentido conotativo, Jesus, que é esse leão da tribo de Judá, e da tribo de Judá porque ele descende da raiz de Davi, que era da tribo de Judá, nós vamos ver que o apóstolo João está registrando algo que o ancião disse, significando que Jesus é forte, é poderoso, é autoridade, tem domínio e liderança. Por acaso não é isso que as Escrituras mostram a respeito de Jesus? Certamente sim. Então, ao dizer o leão da tribo de Judá, está querendo demonstrar tudo isso quando utilizado em sentido conotativo ao referir-se a uma pessoa. Então, retomando com você. Os textos são organizados em tipos e gêneros. Tipo narrativo, por exemplo, e os gêneros conto, lenda, parábola, crônicas e outros. Os textos são organizados também com uma linguagem predominante. A linguagem predominante pode ser a denotativa, quando as palavras são empregadas em sentido real, próprio, comum, corriqueiro, aquele lá do dicionário, lembra-se? Ou
no sentido conotativo, que quer dizer o sentido figurado, poético, metafórico, lembrando o C de conotativo, criação, criatividade, criar. Então é um sentido criado para suprir uma necessidade de comunicação naquele contexto que está sendo vivido. É isso. Abraço, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.